Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você estar recebendo as notificações de quando nós postarmos novos vídeos. E para você que já é nosso inscrito, tem assistido as outras aulas, tem deixado o seu like, tem deixado o seu comentário, meu muito obrigada. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos e irmãos, ok? Vamos embora para a aula de hoje? Hoje nós chegamos na nossa aula de número 12, que tem por título Professor da EBD em Professor de Classes Adultas, parte 1, onde nós falaremos sobre andragogia. A partir de agora, nós começaremos uma parte mais prática do nosso curso de capacitação, porque até a aula 11 a gente teve uma bagagem teórica para a gente poder agora estar entrando na parte prática. Mas por que nós dividimos desse jeito? Porque para você introduzir técnicas, para você introduzir a parte prática, você precisa conhecer a teoria e saber um pouco dela para poder aplicar. Porque técnica e prática sem teoria, sem fundamento, sem embasamento não serve de nada. Ao invés de te trazer um benefício, ela pode te prejudicar. E nós vamos ver isso ao longo dessas aulas agora até a aula 18. Então vamos embora para a aula de hoje? Temos aqui o nosso querido professor Dominguinho, que está aqui mais uma vez para nos mostrar o cronograma da aula de hoje. E nós falaremos sobre definição de andragogia, falaremos sobre as características das classes adultas, técnicas de andragogia, como usar as técnicas ao seu favor e algumas curiosidades sobre o uso da andragogia. Então vamos lá. Inicialmente, a gente precisa definir a palavra andragogia. Quando a gente fala de andragogia, a gente está falando de algo relacionado ao ensino, algo relacionado à educação. Percebe que essa palavra tem semelhança com a palavra pedagogia? Pois bem, andros vem do grego, que quer dizer adulto, e gogos também quer dizer educar. Então, andragogia diz respeito ao ensino de pessoas adultas, a educação voltada para adultos. E nós veremos à frente o porquê dessa importância. Então vamos lá. Vamos aqui entender como que um adulto aprende. Qual a necessidade de ter um estudo, uma área focada na educação de jovens e adultos? Ao contrário de crianças e adolescentes, os adultos possuem certos filtros mentais que fazem eles não prestarem atenção em uma aula ou palestra se o assunto não os interessar e parte para as distrações para passar o tempo. Com isso, a andragogia vai nos dar técnicas para gerar engajamento nos alunos, e é o que nós veremos a seguir. Então vamos lá. Um aluno adulto, não é como um aluno criança, onde você precisa ficar ali em cima, você precisa obrigá-lo a aprender, obrigar a copiar o exercício, obrigar a entregar, porque ele está ali com a obrigatoriedade de aprender. Um adulto ele precisa de um fator motivacional, ele precisa de um motivo para estar aprendendo, porque isso vai fazer com que o aprendizado em seu cérebro se desenvolva. E aí a gente vai ver que existem algumas técnicas, existem algumas coisas que a gente pode usar para poder facilitar esse aprendizado. Mas antes da gente entrar no sentido mais amplo de andragogia, entrar e esmiuçar um pouco mais, eu gostaria de falar algumas coisas aqui que são de suma importância para vocês. Vocês se lembram que a gente falou sobre característica cultural, característica intelectual, a gente falou sobre bagagem histórica, a gente falou sobre modernidade, a gente falou sobre o papel do professor nos dias atuais, a gente falou do professor como facilitador e não como dono da verdade, a gente estudou sobre comunicação assertiva, a gente estudou sobre postura e comportamento. Olha o tanto de bagagem teórica que a gente já viu até aqui, até agora. E aí eu te pergunto, por que a gente viu tudo isso? Para que a gente teve que estudar tudo isso para agora chegar aqui na parte prática do nosso curso? E eu vou te responder. Quando você tem uma classe, nunca uma mesma aula vai ser ministrada de igual forma em classes diferentes. Por quê? Cada classe é uma classe, cada aluno é um aluno. E é sua responsabilidade, enquanto professor, desenvolver os seus alunos. Então, você precisa conhecer a sua classe a nível cultural,
a nível intelectual, a nível de comportamento, nível comportamental, e se portar diante dela como líder, como aquele que enganja, como aquele que motiva, como aquele que desenvolve os seus alunos, ok? Então nós veremos aqui agora como gerar, como produzir esse engajamento, mas ressalto que de nada adianta essas técnicas se você não conhecer a sua classe. Vou exemplificar para ficar mais fácil. Você tem aí uma classe de adultos, mas essa classe pode ser masculina ou feminina. Essa classe pode ser de pessoas jovens ou pessoas mais idosas. Essa classe pode ser constituída de pessoas mais estudiosas da Bíblia ou de pessoas um pouco mais leigas. Repare que eu estou falando de vários grupos e classes diferentes, onde cada aula tem que ser adequada à realidade para poder frutificar, ok? Então vamos embora. Existem alguns princípios da andragogia para ela funcionar, para ela acontecer. Quais seriam esses princípios? O adulto ele tem a necessidade de conhecer, então você precisa deixar bem claro para o seu aluno quais são os benefícios daquela aprendizagem, daquele ensino. Então é você começar dizendo para ele, olha, você está aqui hoje porque nós vamos aprender isso, isso e isso vai produzir isso, isso e isso em você. É deixar ele saber que ele precisa daquilo, é gerar aquela sede, aquela vontade. E aí o segundo princípio da andragogia diz respeito ao autoconceito de aprendiz. Lembra que o professor é facilitador e o aluno é participativo no seu processo de aprendizagem? Pois bem, você precisa promover a autonomia e o desenvolvimento autônomo do seu aluno. Ele precisa caminhar com as próprias pernas. Não é fazer uma pergunta que a resposta já está pronta na revista. É você levar o seu aluno a pensar. É você levar o seu aluno a formular respostas com base naquilo que ele entendeu. E aí o terceiro princípio da andragogia vai falar sobre a experiência anterior, que é fazer um link com o que está sendo falado, com o que ele já vivenciou. E aí aqui eu tenho a questão da prontidão para aprender, aonde eu priorizo conteúdos de interesse imediato, ou seja, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Se a aula é falar sobre jejum e oração, eu não vou falar sobre louvor e adoração. Se a aula é falar sobre o ministério terreno de Jesus, eu não vou falar especificamente de Daniel ou os profetas. É porque é focar no assunto que eu quero trabalhar naquele dia, naquele momento. E aí eu tenho aqui o quinto princípio que diz orientação para aprendizagem, que é quando eu foco na aplicação prática da aprendizagem. Eu dar um exemplo prático para o meu aluno de maneira que ele consiga aplicar o que ele está aprendendo. E o último princípio da andragogia é a questão da motivação. Como nós já dissemos em aulas anteriores, é um motivo para a ação. Por que ele está aprendendo aquilo? E aí é incentivar, fazer esse motivo existir dentro dele para ele começar a agir. Existem algumas técnicas andragógicas aonde a gente vai ver aqui como usá-las, quais são elas e como a gente aplica. Por que é importante saber isso? Porque tem que ficar claro nas nossas mentes que os tempos mudaram, que o professor hoje ele está ali como facilitador, que ele está ali como parte do ato de ensinar, mas ele não detém toda a verdade. O aluno tem que participar. Aquela aula que o professor só lê, só fala, ela não é mais produtiva como era anos atrás, porque nós temos uma sociedade mais acelerada, nós temos pessoas mais bem informadas, nós temos pessoas que têm necessidade de se expressar, têm necessidade de falar. E aí eu tenho algumas técnicas andragógicas para eu poder motivar e engajar o meu aluno na participação da aula. São elas: validação, encorajamento, extração de ideias, escuta com pontos de acordo, escuta com pontos de vista e síntese. A seguir nós listaremos uma a uma para a gente poder entender melhor, ok? Vamos lá. A primeira técnica andragógica que a gente vai ver é a técnica da validação. Essa técnica é a peça-chave de todas a seguir e deve ser usada em todos os momentos que os participantes se expuserem. É importante para o participante que se pronuncia em um grupo sentir que sua fala foi aceita como legítima e de valor, além de que isso geralmente induz os indivíduos a se abrir para se comunicar mais com o grupo. Então, o que significa a técnica de validação? Significa validar a participação do aluno na aula.
É quando um aluno seu pedir a palavra, é quando o aluno seu contar alguma coisa, você reafirmar o que ele falou, você dar crédito ao que ele falou. Ah, mas ele falou algo nada a ver. É você, com um jeito, com a comunicação assertiva, você aí contornar a situação, mas fazer ele entender que mesmo que o conceito dele esteja errôneo, foi válido ele ter se expressado, foi válido ele ter falado. Afinal de contas, estamos ali para aprender. Então não é proibido errar, não é proibido falar algo que não esteja de acordo. A gente está ali para aprender. Então, a técnica de validação é quando você diz para o seu aluno: isso mesmo, isso que você falou tem sentido. Ou então, o fulano acrescentou tal coisa, o fulano acrescentou. Mas se a gente for analisar por esse lado, é você validar, é você dar crédito, não abortar a ideia do seu aluno, ok? Vamos aí para a segunda técnica andragógica, que tem a ver com encorajamento. Algumas formas de encorajar o grupo sem pressionar por participação são perguntar se todos no ambiente concordam com o que está sendo colocado, solicitar por mais ideias em um tópico e perguntar se alguém tem uma posição diferente. Normalmente, as discussões tomam rumo conforme os mais expressivos se comunicam. Então, o facilitador pode chamar o grupo para equilibrar ou chamar alguém em específico. Vamos lá. A questão do encorajamento, como a palavra diz aqui, essa palavrinha diz, é dar coragem. É você dar aquele empurrãozinho básico para alguém. Em todas as turmas, em todas as classes, a gente tem aqueles alunos mais extrovertidos, mais falantes, e aqueles alunos um pouco mais tímidos. Em nenhum momento você deve forçar o aluno mais tímido a falar, porque isso deve partir dele de forma natural. Se o ambiente for um ambiente que ele se sente à vontade, é um ambiente favorável, isso vai fluir naturalmente. Agora, se você ficar pressionando, se você for ficar forçando ele a participar, você vai criar o efeito reverso. Ao invés dele querer estar na sua aula, ele não vai querer ir na sua aula, porque ele vai colocar na mente dele o seguinte: não, fulano vai querer que eu fale, e eu não quero falar. Então, o encorajamento é você dar coragem e não criar o sentimento de covardia. E precisa ficar claro que quando a gente diz encorajar alguém, a gente está dizendo de respeitar o espaço das pessoas. E quando o ambiente estiver mais favorável, isso é um processo, isso leva tempo. Isso vai levar uma aula, 2 aulas, 3 aulas, às vezes um trimestre inteiro, às vezes um ano inteiro você trabalhando aquela turma. Quando o ambiente for mais favorável, você pode ter certeza que aquele aluno mais tímido vai se sentir parte do grupo, vai começar a falar, e aí você pode solicitar ideias, você pode perguntar, mas é importante você encorajar seus alunos a participarem. E agora falando aqui da técnica de extração de ideias, como que ela se dá? É uma habilidade que auxilia os participantes a esclarecer, desenvolver e refinar as suas ideias. Quando alguém se expressa de forma vaga, mesmo acreditando que ele está sendo claro e deixa espaço para interpretações, isso pode ser benéfico, uma ajuda para aprofundar suas ideias. O facilitador pode ajudar questionando: você pode me contar um pouco mais? Como isso funciona na sua visão? Pode me citar um exemplo? É você realmente ir cavando o poço lá na ideia da pessoa. A pessoa às vezes dá um exemplo assim: mas eu penso dessa forma. É você falar: tá, e pode me explicar um pouco melhor? E se fosse assim? É você ir fazendo aquela pessoa pensar, debater, refletir, e aí isso vai gerar comunicação entre os alunos, comunicação entre a classe. E você pode ter certeza que o conhecimento vai fluir de forma muito mais espontânea. E aí aqui eu tenho outra técnica andragógica que diz respeito à escuta com pontos de acordo. Quando existe polarização de opiniões, é importante que o facilitador ajude o grupo a enxergar as áreas de concordância. Essa técnica gera empatia na equipe, mostrando que todos concordam em algum ponto, facilita a visualização da questão e sua resolução e ainda valida pontos de diferença de acordo com os grupos. Por exemplo, na sequência, resumindo, nossa conversa temos muitas diferenças, mas também tem muitas similaridades. O que seria isso daqui? A gente vai ter uma aula falando sobre debate e esse assunto aqui, essa técnica é completamente aplicável nessa aula.
Mas vamos falar da técnica puramente aqui. Às vezes tem assuntos que eu tenho grupos que se dividem de opiniões. E aí eu tenho o grupo A, que é a favor, e eu tenho o grupo B, que pensa diferente, é contra. Qual é o papel do facilitador no meio aí desse embate? É ele colocar ali as diferenças, mas também apontar as semelhanças, é ser um apaziguador, é ser alguém que fala, beleza, o grupo A pensa assim, o grupo B pensa de outra forma, mas vamos pensar no objetivo central, vamos pensar no foco central. E aí leva as pessoas a terem um pouco mais de empatia, que é se colocar no lugar do outro, olhar pela visão do outro e entender que em algum ponto essas coisas se convergem, em algum ponto essas coisas acabam casando, acabam tendo algum sentido. O objetivo de ter uma escuta com pontos de acordo não é fazer alguém mudar de opinião, não é obrigar a pessoa a pensar como todo mundo pensa, não. É você levá-la a ter um pensamento crítico e fazer ela pensar fora da caixa e entender que nada está ali massificado na cabeça dela, que ela deve ter uma escuta ativa, que ela deve perceber que existem outros pontos de vista e que vale a pena analisá-los. Você pode ter certeza que estimular o pensamento crítico e não brigas, isso ajuda bastante também na questão do aprendizado. E aí eu tenho aqui a questão da escuta com pontos de vista. Essa técnica é útil para os facilitadores que também são membros da equipe, principalmente como líder ou especialista, permitindo que ele atue nos dois papéis. Assim, ele consegue trazer sua visão, mas ainda facilita para que o grupo alcance seu melhor raciocínio. Funciona em alguns passos: levantar a questão com seu ponto de vista, pedir por reações e opiniões, responder tal qual um facilitador faria, parafraseando e extraindo ideias, e equilibrar sua opinião com pelo menos o dobro de escuta facilitatória. Então vamos lá. A gente viu lá escuta com pontos de apoio e agora escuta de acordo com pontos de vista. Como que se daria isso? Isso é quando o facilitador está mais entrosado com o time ou ele faz parte do time. Um exemplo, um professor que é jovem e está dando aula para os jovens. Uma professora mulher que está dando aula para mulheres. É quando ela vai falar de um assunto que ela tem propriedade para falar, ele conhece aquilo e ele vai dar o ponto de vista dele sobre aquilo e vai instigar as pessoas que são semelhantes a ele, seja na idade, seja no raciocínio, seja na vivência, a participarem e compactuarem ou não da sua ideia, da sua perspectiva. Então ele vai extrair mais ideias de acordo com pontos de vista, porque ele está num lugar, né? Lugar enquanto igualdade, equidade lá com o seu time, com a sua classe, e aí ele vai poder atuar nos dois papéis, no papel da pessoa que sofre, que está na ação passiva, que está lá no ato passivo, e da pessoa que está na ativa, ou seja, ele vai ser professor e aluno ao mesmo tempo, porque ele tem propriedade para falar daquilo. E isso vai instigar muito o aprendizado e pode ter certeza que o exemplo ele arrasta. Então, se eu tenho lá um professor jovem falando para jovens de coisas de jovens, o aprendizado ele chega a um nível, um patamar muito maior do que talvez se fosse um professor idoso falando de épocas atrás com alunos que estão vivendo há anos-luz frente dele. Então a gente precisa adequar isso daí. Não é proibido um professor mais idoso dar aula para os jovens, entenda, não estou dizendo isso. A gente só está dizendo aqui que essa é uma das técnicas andragógicas onde eu faço uma escuta de acordo com pontos de vista, ok? Então vamos lá. E aqui a gente tem a técnica de síntese, que é resumir os tópicos que estão sendo discutidos simultaneamente para consolidar o pensamento do grupo e possibilitar o segmento para outro tópico. Funciona em alguns passos: recuperar a origem ou o objetivo da discussão, revisitar os tópicos discutidos como acredito que 3 temas foram levantados, nomear o tema e resumir como. O primeiro era sobre estratégia, exploramos sua efetividade e sugerimos melhorias. Repetir para todos os tópicos e, por fim, fazer uma ponte para o novo assunto. Na prática, como isso se dá? Você terminou um tópico da lição e você faz um resumão daquele tópico. Você pode fazer esse resumo por meio de um mapa mental, você pode fazer esse resumo por meio de um slide lá com os 3 principais pontos que você abordou. Você pode fazer lá um resumão passando pelas etapas da aula até chegar ali
de maneira que seus alunos entendam: eu já andei aqui, andei ali e andei aqui, agora a gente vai andar um pouco mais à frente. Qual é a importância da síntese? A síntese ela vai te dar localidade. A síntese vai nortear o seu aluno em que passo da aula ele está. Se a sua aula não tem organização, se você não consegue organizar as suas ideias, dificilmente você vai conseguir fazer uma síntese. Porque para você resumir algo, você precisa ter ideia do geral. E quando você não tem ideia do geral, quando você não planeja tudo, você não consegue extrair do tudo um contexto único, você não consegue extrair do tudo algo menor. Então, para você aplicar a técnica da síntese, você precisa conhecer o todo, você precisa ter domínio de toda a sua aula. Então, não adianta querer chegar lá e falar o que der na telha, né? Vamos dizer assim, porque você precisa conhecer o que você vai falar agora tem impacto com o que você vai falar lá no final. E aí, agora vamos lá. Como usar as técnicas andragógicas ao seu favor? Conhecendo o estilo de comunicação da sua classe, lembra que eu falei lá do quesito adaptação, estimulando seus alunos e não deixar evidente que você está se valendo de técnicas para não ficar algo forçado. É muito importante falar sobre isso. Lembra do robozinho em uma das nossas aulas, onde a gente falava que ser ético não é deixar de ser humano? Da mesma forma que você ser técnico, usar técnica, não é para você também ser robótico. Você vai usar técnicas de maneiras indiretas. Você não vai falar para eles: agora eu vou usar validação, agora eu vou fazer uma síntese. Não, isso vai fluir de forma espontânea. Você sabe que está fazendo, mas tem que ser de forma implícita, para não ficar uma coisa forçada. Autenticidade, espontaneidade são coisas extremamente importantes em uma aula. E aí é o que conclui aqui dizendo: seja técnico, mas seja espontâneo também. E aí eu vou deixar aqui listado para vocês, algumas curiosidades sobre a andragogia. Vocês sabiam que a andragogia ela é usada além das paredes da educação? Além do ambiente escolar, ela é usada em universidades, cursinhos e também empresas para ministrar treinamentos e eventos de capacitação. Tá vendo como é que é importante você trazer andragogia para dentro do ambiente de escola dominical? Porque você está se valendo de técnicas que vão aperfeiçoar a sua metodologia de ensino. Você vai estar aí engajando e seguindo cada vez mais rumo ao seu objetivo de ser um facilitador eficiente. E uma palavrinha aqui que eu quero que fique bem fixada é a questão do impacto. Qual impacto as suas aulas têm gerado na vida dos seus alunos? Qual o nível do desenvolvimento dos seus alunos até o dia de hoje? É hora de você pensar sobre isso para você seguir para as próximas aulas, porque isso vai ser de suma importância. Se você tem um caderninho, anota aí. Anota aí quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que você já tem feito de bom, o que você precisa melhorar, para você nortear aí o seu processo de melhoria, ok? E aí, como nós viemos fazendo até hoje, nós vamos concluir a nossa aula com um versículo bíblico que está lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 1, que diz: aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Muito obrigada por sua participação. Não esquece do like, não esquece do comentário, não esquece de compartilhar, de se inscrever e ativar o sininho. Fique com Deus. Até a próxima aula e tchau, tchau!